Ditadura. Essa palavra, no mundo de hoje, costuma trazer à mente lugares como a Coreia do Norte, o Turcomenistão ou até mesmo regimes autoritários do Oriente Médio, como a Arábia Saudita. Nas Américas, se alguém te perguntasse qual é a maior ditadura do continente, a maioria apontaria para a Venezuela de Nicolás Maduro ou para a Cuba dos irmãos Castro. Mas, e se eu te contasse que existe um país no coração da América Central que, segundo muitos analistas, está tão fechado quanto Cuba, tão sufocante quanto a Venezuela e, em alguns aspectos, chega a ser comparado até à Coreia do Norte? Esse país se chama Nicarágua. E hoje, no Belo Mundo, a gente vai te levar até lá para mostrar como funciona uma das ditaduras mais sombrias de todos os tempos. Número 1. Localização e dados geográficos. A Nicarágua fica bem no coração da América Central. Se você olhar o mapa, ela está entre Honduras, ao norte, e a Costa Rica, ao sul, com as águas do Oceano Pacífico de um lado e o Mar do Caribe do outro. É um país relativamente pequeno, com cerca de 130 mil quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, é um pouco maior do que o estado de Pernambuco. Mas como a gente sempre diz que tamanho não é documento, embora pequena, a Nicarágua guarda algumas das paisagens mais lindas da América Central. Não é à toa que é chamada de Terra dos Lagos e Vulcões. O território é pontilhado por vulcões ativos e crateras que se transformaram em lagos gigantes de águas azuladas. Um dos cartões postais é o Lago Nicarágua, o maior da América Central. O curioso é que ele abriga até tubarões de água doce, um fenômeno raríssimo no mundo. Além dele, existem lugares como o Lago Manágua, o vulcão Masaya, que ainda solta fumaça e dá para visitar de carro até a borda da cratera, e as ilhas de Ometepe, formadas por 2 vulcões que brotam do meio do lago. Tudo isso sob um clima tropical, com chuvas de maio a outubro e longos períodos de sol que favorecem cultivos como algodão, café, cana-de-açúcar e frutas. Ou seja, geograficamente, a Nicarágua é daquelas joias que poderiam ser um paraíso turístico. Mas, como a gente vai ver mais pra frente, por trás dessas paisagens de cartão postal, existe uma realidade bem mais dura. Número 2. População e idioma. Hoje, a Nicarágua tem pouco mais de 6,5 milhões de habitantes. Parece muito, mas é menos gente do que vive na região metropolitana de São Paulo. É um povo diverso e caloroso. Cerca de 69% se identificam como mestiços, resultado da mistura entre indígenas e europeus. 17% são descendentes diretos de europeus. 5% ainda preservam raízes indígenas e 9% têm origem afrodescendente. O idioma oficial é o espanhol, mas nas costas do Caribe a história deixou marcas diferentes. Ali vivem comunidades indígenas e afrodescendentes que ainda preservam seus próprios idiomas. Além disso, existe até um crioulo inglês, herança da época em que a região esteve sob influência britânica. A religião também ajuda a contar quem são os nicaragüenses. Mais da metade da população é católica, cerca de 20% são protestantes, e o restante se divide entre outras tradições cristãs e crenças indígenas. Até as festas têm essa mistura cultural. Nas cidades do interior predominam as procissões católicas, mas na costa caribenha o que toma conta são as parrandas, festas populares cheias de música afro-caribenha, tambores e danças coloridas que lembram um carnaval tropical. Na cozinha, o prato que não falta é o galo pinto, uma mistura simples de arroz e feijão, que é tipo o café da manhã clássico dos nicaragüenses. Geralmente ele vem acompanhado do vigorón, que é mandioca cozida servida com torresmo de porco e uma salada curtida de repolho. Um prato típico de rua, barato, rápido e cheio de sabor. O resultado é um país pequeno, mas com uma pluralidade cultural que impressiona. E é justamente essa diversidade que ajuda a entender muito do que viria depois, inclusive alguns dos conflitos mais tensos da região, que abriram espaço para a ascensão
de um personagem central na história recente, Daniel Ortega. Número 3. História. Para entender como a Nicarágua chegou ao estado atual, precisamos recuar no tempo. Até porque a história desse pequeno país é daquelas que parecem novela, cheia de disputas, invasões e personagens marcantes. Muito antes da chegada dos europeus, a região já era lar de povos indígenas como os Nauas e os Chorotegas, que cultivavam milho, feijão e cacau. Mas esse capítulo mudaria em 1524, quando os espanhóis chegaram liderados por Francisco Hernández de Córdoba, o conquistador que fundou Granada e León, duas cidades que até hoje disputam qual é a mais importante. A partir daí, a Nicarágua se tornou colônia da Espanha por quase 300 anos. Quando veio a onda de independências na América Latina em 1821, a Nicarágua também se libertou. Mas liberdade, aqui, não significou paz. Logo, o país se dividiu numa rixa interminável entre os liberais de León e os conservadores de Granada. Essa briga foi tão feia que, em meados do século XIX, abriu espaço para um personagem improvável, um aventureiro americano chamado William Walker, que simplesmente se autoproclamou presidente da Nicarágua. Sim, um gringo no poder. Claro que não durou muito, mas deixou a marca de como o país sempre esteve vulnerável a influências externas. O tempo passou, mas a instabilidade continuava. No século XX, outro nome se tornaria sinônimo de poder absoluto: Anastácio Somoza Garcia. Em 1936, ele deu um golpe e inaugurou uma dinastia que governaria a Nicarágua, como se fosse propriedade da família. Foram mais de 40 anos de autoritarismo, corrupção e violência, sempre com o aval dos Estados Unidos, que enxergavam no Somoza aliados fiéis em plena Guerra Fria. Mas nada dura para sempre. Em 1979, depois de décadas de abusos, a paciência do povo chegou ao limite e, assim, nasceu a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Os sandinistas se inspiravam em Augusto César Sandino, o guerrilheiro que, nos anos 20 e 30, enfrentou a ocupação militar dos Estados Unidos. A promessa era bonita: justiça social, liberdade e fim da ditadura. E foi nessa revolução que apareceu de vez o nome de Daniel Ortega. Número 4. Daniel Ortega. Daniel Ortega nasceu em 11 de novembro de 1945, em La Libertad, uma pequena cidade da Nicarágua. Passou por prisões, exílios e treinamentos em Cuba. Era o típico revolucionário de sua época. Desde cedo mergulhou na política. Nos anos 60, ainda adolescente, entrou para a Frente Sandinista de Libertação Nacional, o grupo guerrilheiro de quem falamos agora há pouco. Quando a Revolução Sandinista triunfou em 1979, Ortega estava lá. Subiu rapidamente dentro do partido e, em 1985, virou presidente da Nicarágua. Mas governar não seria fácil. O país estava no meio da Guerra Fria e os Estados Unidos não aceitavam ver mais um governo aliado de Cuba e da União Soviética na América Central. Foi nesse contexto que nasceram os Contras, grupos armados financiados por Washington para derrubar os sandinistas. Foram anos de guerra civil, violência e miséria. Ortega sobreviveu politicamente, mas em 1990 perdeu as eleições e saiu do poder. Parecia o fim da sua história. Contudo, como um personagem que não aceita ser retirado do palco, ele continuou articulando nos bastidores. Os anos 90 foram de espera e reaproximação. Ortega suavizou o discurso, trocou o uniforme militar pelo terno e gravata e se vendeu como um político moderado. Essa mudança de imagem funcionou. Em 2006, ele voltou à presidência com a promessa de diálogo e reconciliação nacional. Só que, a partir daí, o roteiro tomou outro rumo. Aos poucos, a democracia deu lugar a um projeto personalista. Em menos de uma década, Ortega acumulou poderes,
cooptou o Congresso e lotou o Judiciário com aliados. Emendas constitucionais aboliram os limites de reeleição e abriram caminho para que ele se candidatasse indefinidamente. Em 2014, mudanças na lei eleitoral reduziram ainda mais a transparência. 2 anos depois, sem opositores reais na disputa, Ortega foi reeleito e escolheu sua esposa, Rosário Murilo, como vice-presidente. Na prática, a Nicarágua passava a ser governada em dupla. Juntos, eles assumiram controle sobre praticamente tudo: polícia, judiciário, parlamento, imprensa e até universidades. O país que um dia sonhou com liberdade após a queda do Somoza mergulhava em outra ditadura, talvez ainda mais sufocante. Em abril de 2018, as contradições explodiram. Reformas na Previdência aumentaram contribuições e reduziram pensões, provocando protestos estudantis que rapidamente se espalharam. A resposta foi brutal. Policiais e milícias dispararam contra manifestantes desarmados. Relatórios da ONU indicam que mais de 350 pessoas foram mortas entre abril e setembro daquele ano, enquanto centenas foram torturadas e milhares presas sem processo justo. Paramilitares armados, formados por ex-militares e civis ligados ao governo, agiam lado a lado com a polícia. O jornal El País destacou que esses grupos usavam rifles AK-47 e Dragunov para atirar diretamente em cabeça, pescoço e peito de manifestantes, numa violência classificada por especialistas como crime contra a humanidade. A partir dali, a repressão deixou de ser exceção para virar regra. Hoje, Ortega é visto por muitos como um dos líderes mais autoritários do planeta. Para alguns analistas, a Nicarágua já alcançou níveis de repressão comparáveis, ou até piores, do que Cuba, e perigosamente próximos da Coreia do Norte. Número 5. Coreia do Norte tropical. Se ainda havia dúvidas sobre o caráter do regime de Daniel Ortega, os últimos anos trataram de acabar com elas. Desde 2018, a Nicarágua virou praticamente uma prisão a céu aberto. Para se ter uma ideia, em fevereiro de 2023, o governo libertou de uma só vez 222 presos políticos. A notícia pareceu positiva, mas havia uma pegadinha cruel. Todos foram colocados em aviões e enviados aos Estados Unidos sem direito de voltar. No mesmo dia, a Assembleia Nacional aprovou uma mudança na Constituição que permitiu retirar a cidadania desses opositores. Ou seja, eles não só foram expulsos, como deixaram de ser legalmente nicaragüenses. Poucos dias depois, mais 94 pessoas tiveram o mesmo destino. Essa é só uma amostra. Estima-se que mais de 300 pessoas foram mortas na repressão aos protestos de 2018. Milhares foram presas arbitrariamente, e centenas seguem atrás das grades até hoje, muitas vezes sem julgamento justo. Relatos de abusos físicos e psicológicos e até violência sexual contra detidos fazem parte dos dossiês de organizações internacionais. A perseguição também se estende a outros setores. A Igreja Católica, por exemplo, se tornou alvo direto. Padres foram presos, procissões proibidas, universidades ligadas a ordens religiosas fechadas. O caso mais chocante foi o do bispo Rolando Álvares, condenado a 26 anos de prisão simplesmente por criticar o regime. Até a Companhia de Jesus, os jesuítas, foi expulsa do país em 2023, com todos os seus bens confiscados. A repressão também atingiu a imprensa. Jornais foram fechados, emissoras invadidas, jornalistas presos ou forçados ao exílio. Entre 2018 e 2023, mais de 1.300 ataques contra jornalistas e veículos independentes foram documentados. Hoje, praticamente toda a mídia de dentro do país está sob controle do governo ou silenciada pelo medo. Nem a educação escapou. Universidades consideradas críticas foram simplesmente fechadas e outras passaram a ser controladas por órgãos pró-governo.
Professores são pressionados a doutrinar alunos com propaganda sandinista, e estudantes que ousam protestar são perseguidos. E se você pensa que as pessoas ao menos podem se organizar em associações ou ONGs, a resposta é não. Só em 2023, o governo fechou mais de 3.000 organizações não governamentais, incluindo até grupos de apoio a pacientes com câncer. O resultado é um país cada vez mais isolado, pobre e sem horizontes de liberdade. Não à toa, mais de 150.000 nicaragüenses já fugiram para a vizinha Costa Rica desde 2018. A Nicarágua, que poderia ser lembrada por seus vulcões, lagos e praias hoje, é lembrada pela fuga de seu próprio povo, pela censura e pelo medo. É a fotografia cruel de uma ditadura em pleno século XXI. Número 6. O isolamento internacional. Com toda essa repressão, não demorou para a Nicarágua virar alvo de críticas e sanções. A União Europeia e os Estados Unidos apertaram o cerco, congelaram bens de autoridades ligadas ao regime e proibiram viagens de figuras próximas a Ortega. Mas em vez de recuar, Ortega se fechou ainda mais. Em 2022, o governo rompeu relações com o Vaticano após acusações de perseguição religiosa. No mesmo período, até o Brasil, que tradicionalmente mantém diálogo e, em alguns momentos, até flerta com governos autoritários, decidiu se afastar. O estopim veio quando Ortega expulsou o embaixador brasileiro de Manágua porque ele não participou das comemorações da Revolução Sandinista. Lula reagiu de imediato. Chamou de volta a embaixadora da Nicarágua em Brasília e passou a criticar publicamente o regime. Foi um sinal claro de que, se até o Brasil rompeu, Ortega estava ficando cada vez mais sozinho no continente. Hoje, os parceiros mais próximos de Ortega são Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Uma lista que já diz muito sobre como o país se posicionou no cenário global. Com tantos mecanismos de controle, não é exagero afirmar que a Nicarágua vive uma distopia caribenha. A Freedom House classifica o país como não livre, dando apenas 14 pontos em 100 no índice de liberdades políticas e civis. Analistas dizem que o regime mistura traços de velhas autocracias latino-americanas com elementos totalitários dignos da Coreia do Norte. Culto à personalidade, com cartazes de Ortega e Murilo espalhados em todas as praças, vigilância constante, economia controlada e um bloqueio quase total à informação. O jornal Miami Herald reforçou a comparação ao chamar a nova Constituição, aprovada em 2025, de um manual de repressão. Entre outros pontos, o texto define a Nicarágua como uma nação revolucionária baseada em ideais socialistas e limita a liberdade de expressão apenas a conteúdos que não critiquem o governo. O balanço é sombrio. Desde 2018, mais de 350 manifestantes foram mortos. Mais de 5.000 ONGs, muitas ligadas à Igreja Católica, foram fechadas e mais de 450 opositores perderam a cidadania e foram deportados. Não é exagero, portanto, quando dissidentes descrevem a Nicarágua como um país pior do que a Coreia do Norte. A diferença é que, ao contrário da ditadura asiática, essa tragédia acontece sem provocar o mesmo clamor internacional. E depois de tudo isso fica a pergunta: você já sabia que a Nicarágua vivia uma ditadura tão pesada? Acha que Ortega ainda consegue se manter no poder por muito tempo, ou esse regime tem prazo de validade? E, na sua opinião, esse é realmente o país menos livre das Américas? Conta pra gente nos comentários o que você pensa. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Aqui no Belo Mundo, a gente continua te mostrando os lugares mais surpreendentes do planeta e também os mais sombrios. Até a próxima!